A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. O primeiro tópico é a urgência da oração. A gente vê aqui nessa primeira parte, né? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, né? A gente vê aqui na primeira parte que a promessa e o cumprimento são certos. A promessa do Espírito Santo é para nós hoje e o cumprimento também. Agora resta-nos querer, né? Resta-nos querer. Aqui diz, por exemplo, que aquele que crê em mim, Jesus diz, né? Também fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Por quê? Porque ele vai para junto do Pai, né? E muitas pessoas perguntam por que hoje a gente não vê o que se viu ou que a gente lê no livro de Atos, né? Essa pergunta a gente deve fazer a respeito de nós mesmos, de si próprio. O que é que eu estou fazendo para se repetir aquilo que está relatado no livro de Atos? Então essa pergunta nós vamos ver um pouco mais para frente. Falando já aqui promessa ilimitada, a gente vê também que Cristo declarou que a divina influência do Espírito Santo deveria acompanhar seus seguidores até o fim, desde o Pentecoste até o fim. E aqui na promessa poderosa, a gente vê respondendo um pouco, né, uma das respostas àquela pergunta, ao questionamento, por que hoje a gente não vê o que aconteceu na igreja primitiva, é a falta da unidade dos membros. É a falta de unidade entre os irmãos, né? Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. Ela diz aqui, ó, a promessa é feita com a condição de que a igreja ofereça orações conjuntas. E em resposta a essas orações, pode-se esperar um poder maior do que aquele que vem em resposta a uma oração particular. Então, muitas vezes a gente não quer fazer parte de tal igreja porque não vai com a cara de um, não vai com a cara de outro, porque a gente foi ferido. Então, não há uma unidade. Então, não há uma concordância, um comum acordo na questão da oração. Por isso que é feito esse projeto anual dos 10 dias de oração e 10 horas de jejum, para a unidade da igreja, para buscarmos o Espírito Santo como um povo, para recebermos o batismo do Espírito Santo. Então a gente vê que a promessa é feita com a condição, né, de que a igreja ofereça orações conjuntas, assim como foram os discípulos que estiveram lá reunidos. A gente vê aqui também, né, que o Espírito Santo nos ajuda. Se somos ensinados por Deus, oraremos de acordo com a sua vontade, né? Então devemos orar, pedir de conformidade com a vontade de Deus, né? A vontade de Deus que já está revelada na sua palavra. A gente vê também que uma das respostas também para isso, pelo que a gente não vê esse reavivamento que teve na igreja primitiva, é que as pessoas estão divididas, né? Estão servindo a dois senhores, e Deus e Jesus não quer que a pessoa viva uma vida dividida, né? Não pode haver divisão, não pode servir a dois senhores. Isto é claro, isto é fato. É por isso que não temos aquele reavivamento da igreja primitiva. Aqui fala também do poder do alto, né? Temos fraquezas, né? Mas unidos àquele que é poderoso para salvar, nós somos fortes, né? E eu fico me perguntando, lendo esse texto aqui, poder do alto, eu fico me perguntando o que poderia ser melhor na minha vida do que estar ligado ao poder que vem do alto. Não existe nada melhor na vida do ser humano do que estar ligado ao poder que vem do alto, né? E nós vemos também, dando na sequência aqui na página 8, que quanto mais difícil for a tarefa, mais oração fervorosa deve ser feita.
devemos ter amor pelas almas, né? Como a igreja pode alcançar o mundo inteiro, né? Será que estamos orando fervorosamente por isso, pela igreja alcançar o mundo inteiro? Deus, uma coisa é certa, Deus já está trabalhando nos corações de muitas pessoas, como por exemplo aquela mulher no poço de Jacó, onde os discípulos não viram ali uma oportunidade, uma seara. Jesus viu, porque ele vinha em constante oração com Deus, a vida dele era ligada ao Pai, e ele viu ali um campo a ser trabalhado, e dali se expandiu também o Evangelho. Assim podemos também nós fazer. Aqui no final tem algumas sugestões, né, de como orar, né? Você deve começar agradecendo e louvando a Deus, de preferência com hinos. Aqui coloca o hino para o final, né? Mas você pode colocar o hino no começo, porque aí você já começa louvando a Deus. O seu devocional pessoal é bom você começar ouvindo hinos, né? Canções de louvor a Deus, e aí você começa a fazer a confissão dos seus pecados. Você ora baseado nas promessas de Deus, pedindo o Espírito Santo, não apenas confessando os seus pecados, também fazendo os seus pedidos e suas necessidades pessoais, intercedendo em favor dos outros, intercedendo em favor, por exemplo, também dos desafios da igreja, né? E hoje o pedido foi por reavivamento espiritual na vida de nossos familiares, e também pelo preparo espiritual para essas 10 horas de oração, e por nossos 5 amigos, né? E eu queria encerrar exatamente fazendo uma breve oração. Graças te damos, Deus e Pai maravilhoso, por esse projeto da tua igreja, por esse estudo, Senhor, da tua palavra, que nos ensina a te buscar verdadeiramente de todo o coração, Senhor, sem o coração dividido. Te pedimos, meu Deus, pelo reavivamento espiritual, começar por nós e também por nossos familiares, e também por nossos familiares espirituais, os nossos irmãos adventistas ao redor do mundo, Senhor. Nos prepara para essas 10 horas, né? Esses 10 dias e essas 10 horas de oração e jejum, e te rogamos também por aqueles que fazem parte das nossas agendas de oração, Senhor. Te agradecemos e te louvamos e te pedimos no nome santo e maravilhoso do Senhor Jesus. Amém.